Bom, boa noite. Meu nome é Bruno. Eu vim falar um pouco aqui sobre conjuntos e números. Eu sou aluno do curso de Matemática da Universidade de Gran Rio e minha matrícula é número 5004673. Bom, vamos começar aqui pelos números naturais. O que são os números naturais, né? São os números a partir do zero, indo para 1, 2, 3, 4 e todos os números positivos, tá? É importante dizer que inclui o zero. Alguns livros não o incluem, mas ele faz parte do conjunto dos números naturais. Os números inteiros. Quais são os números inteiros? Os números inteiros são os números negativos, os positivos e o zero. Tá? Esses são os números inteiros. Os números racionais são todos aqueles, representados pela letra Q, são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Por isso, entram também dízimas periódicas. Tá? Números imaginários, números irracionais. Quais são os números irracionais? São todos aqueles representados. São números inexatos. A gente usa uma representação, mas são números aproximados. Por exemplo, o π. O π ele tem um número, mas é um número muito longo. Então a gente sempre aproxima ele com 3,14, mas ele é um número muito longo. Raiz de 3 é um número grande, 1,732. Raiz de 2 também é um número longo e a gente sempre aproxima. Então, esses são os números irracionais. Temos também os números complexos. Quais são os números complexos? Normalmente representado pela letra I, é um número que vale raiz de menos 1 e ele nos possibilita calcular a raiz de números negativos. Esses são os números complexos. E temos também o conjunto dos números reais, que engloba todos os outros. O conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos números racionais, os números irracionais estão dentro dos números... Os números racionais estão dentro dos números irracionais e os complexos também, assim como os irracionais para cima, estão dentro dos números reais. Como assim, Bruno? Os complexos não estão dentro dos números irracionais? Não, eles não estão dentro dos números irracionais, racionais, inteiros e naturais, mas todos eles estão dentro dos números reais. Então eu trouxe aqui essa representação para que você, caso queira, possa tirar um print e entender um pouco melhor. Obrigado, uma boa noite.